Peguem sua pipoca e sua Coca-Cola gelada, porque está começando mais uma sessão da meia-noite do Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos saborear comida de gato separada de todo mundo. Não é mesmo, senhor Fernando Ribas? Eu quero saber se a Coca-Cola tá patrocinando aí. Eu vou começar a mudar isso pra refrigerante genérico de cola. Sendas Cola. Baré Cola. Eu só vou ter que mudar isso aí. Não existe mais Sendas, né? Faliu, sei lá. Coca-Cola, se estiver escutando a gente, quiser um merchan, estamos abertos à negociação. Eu aceito pagamento em Coca-Cola. Mas vamos lá. Hoje nós temos um filme muito bom, não é mesmo? O Distrito 9. Pô, filmaço. Pois é, meu amigo. E esse filme é tão bom. E ele tem um subtexto ali tão forte que eu precisei summonar uma ajuda aqui hoje. Então, pela primeira vez no Sessão da Meia-Noite, ele, Rafael Jacaúna, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal. Olá, Ribas. Olá, meu queridíssimo PH. Temos aqui um filme excelente de Neil Blomkamp. É mais ou menos esse nome aí do rapaz. Esse filme aqui eu vi no cinema, há muitos anos atrás. Lá em 2010. Eu vi no cinema 2009, também, 2009. 2009, né? Eu não vi isso do cinema, mas nós vamos conversar isso daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny! Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters! Go into the light! E.T. Home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Já que vocês começaram puxando o assunto, vamos continuar aí. Ô, Jacaúna, você falou que viu no cinema esse filme? Cara, a história desse filme é engraçada, que eu tava na época eu tinha uma namorada na época, né? E eu fazia parte de um grupo de e-mail que convidava grupo de discussão, pessoas... sim. Não. Que convidava pessoas, era uma empresa aqui no Brasil que convidava pessoas pra assistir filme antes deles serem lançados no cinema. Tipo uma cabine de imprensa. Isso, era mais uma cabine teste, assim, eles chamavam. Entendi. E raramente, muito raramente tinha filme gringo, era sempre filme brasileiro. E teve uma que foi o Distrito 9. Putz, sério? Você viu antes de ir pro cinema? A gente ganhou camisa escrito Proibido Humanos. Tal. Olha só, cara. Não, desculpa, Proibido Aliens, né? Aí tinha o desenho do Alien, que nem na placa do filme. Então, foi bem legal, assim. Então, eu assisti no cinema, nem paguei, foi de graça. Ainda ganhei pipoca. Filmaço. Excelente. Eu não tive o prazer de ver esse filme no cinema. Eu igual eu te falei aqui em off, antes de começar a gravar, eu nem sabia que esse filme tinha ido pro cinema. Porque eu lembro que nessa época eu já tinha parado de mexer com show. Eu lembro que eu tava em casa fuçando justamente as coisas de ufologia. E eu participava de uma lista de discussão de ufologia. Aí um pessoal falou assim, esse filme aqui eu assisti e tal, e é muito bom sobre ufologia. Aí tava lá, Distrito 9. Aí o cara mandou um link do Forscherada, 50 partes. Cara. Pra ir baixando, vocês lembram disso? Ir baixando as partes, vai juntar e ter o filme. Partes, cara. Aí eu fiquei 3 dias pra baixar o filme ali e consegui pegar o filme pra assistir, sacou? Cara, esse diretor, o Blomkamp, ele tem filmes muito assim, e ele sempre tem uma pegada muito forte em questões sociais, em dilemas, né? Tanto que tem o Distrito 9, que é muito lance de apartheid. Sim, mas calma aí, calma que nós vamos falar disso. Peraí, primeiro eu quero saber do Ribas, quando que ele viu esse filme e onde que foi? Não, eu vi em 2009, quando saiu. Eu tive um hype muito grande desse filme aí, porque, pô, eu sempre gostei do assunto, né, do tema. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tive quando eu vi o filme... Eu gostei muito do filme quando eu vi no cinema, tá? Eu achei muito foda, mas pra mim, o que me pegou muito, que foi uma surpresa na época, é que é um filme que foge completamente de filme de Hollywood, cara. Sim, era uma total, parada total. meio documentário, assim, né? É.
Era meio que um filme em forma de documentário. Inclusive, no filme tem umas filmagens lá, umas entrevistas, umas paradas assim que é muita referência quando aconteceu o Apartheid na África, né, e tal. E isso eu achei muito interessante. E também tem uma coisa que a gente vê que pode ser uma alegoria que a gente pode usar pra nossa sociedade, que os aliens estão ali, eles são desumanizados pra caramba, né, cara? Eles vivem... Porque eles não vieram pra cá pra estudar a raça humana ou pra tomar o planeta, não. Eles vieram porque eles estavam na merda. Ô, Ribas, eu acho que eles nem vieram. Eles acabaram parando aqui porque não tinha outra alternativa. Cara, isso é uma discussão, porque quando você vai frequentar fóruns ou procurar no YouTube, por exemplo, até hoje isso é levantado. Por quê? O que houve? Por que os aliens vieram aqui? Então, assim, não existe essa resposta no filme e o próprio Blue Camp nunca deu essa explicação. Talvez isso venha no Distrito 10, que é o filme que está em produção ainda, né? Você sabe necessariamente se vai sair em 28, talvez 29, mas supostamente está na pré-produção ainda. Oh, não sabia não. Interessante. Inclusive tem um filme desse mesmo diretor, que é o Chappie. Eu sempre falo desse filme, que é excelente também, tem a mesma linguagem. Calma que nós vamos chegar nesse ponto aí. Antes de a gente começar a entrar nas curiosidades do filme, falar do filme, deixa eu dar sinopse aqui pro pessoal. Quem não assistiu ainda, eu aconselho que pare o episódio, vai lá, assiste, depois vocês voltam, que, putz, esse filme vale a pena ser visto sem spoiler. Mas vamos lá. Alienígenas chegam à Terra em busca de refúgio e passam a viver separados humanos em uma área da África do Sul, chamada Distrito 9. Eles são comandados pela multinacional United, que não se importa com o bem-estar dos visitantes, mas se dispõe a tudo para dominar a tecnologia que eles possuem. Quando um agente entra em campo e contrai um vírus que altera seu DNA, o distrito passa a ser o único lugar em que ele pode se esconder com segurança. Essa é a história do Distrito 9. E, cara, é igual a gente estava falando aqui, né, Jacaúna? Ele é muito baseado na história do apartheid ali, do conflito, né? Exatamente. E como o Ribas falou, esse diretor ele fez outros 2 filmes muito famosos, que foi o Elysium e o Chappie. Com o Matt Damon e com o gostoso do Wagner Moura também. É isso mesmo. Então, tá lá. E assim, os filmes dele falam muito dessa dicotomia, pobreza versus riqueza, dificuldade. O Chappie e o Distrito 9 tem uma linguagem muito parecida. Parece que ele só mudou literalmente. Um é com robô, outro é com alien. Né? Tem suas grandes diferenças, mas eles têm uma linguagem bem mais parecida. O Elysium é um pouquinho mais diferente, mas são filmes que falam muito essa linguagem. O Distrito 9, ele tem essa pegada documental, né? Como o Ribas comentou, e acho que ele chama muita atenção porque ele traz uns aliens completamente vulneráveis, né? Apesar da tecnologia dele ser bem mais avançada do que a nossa, muito melhor do que a nossa em vários aspectos. Pô, a nave dele está planando, uma nave gigantesca. Eles demorou semanas ali, quando os seres humanos entram na nave, encontram os aliens na merda, né? Os aliens passando fome, necessidade. Estavam doentes também, né? Estavam literalmente na merda, tudo sujo. E tem aquelas especulações que aqueles aliens todos, eles eram só o povo comum, né? Eles eram o povo comum. Tem várias especulações que a gente pode puxar aqui mais tarde sobre quem eram aqueles aliens, porque eles chegaram. Eu frequento bastante, já frequentei vários fóruns desse e tem várias discussões interessantes. Mas, o Jacaúna, esse filme, o Distrito 9, ele foi basicamente uma expansão de um curta que o Neil Blomkamp fez, que chama Alive in Joburg. Você e o Ribas assistiram? Não assisti. Não assisti, nem sabia da existência. Pô, cara, é basicamente o Distrito 9 ali num curta de 6 minutos. E mostra aqueles mecha, só que o mecha que mostra nesse curta aí parece que foi feito com caixa de sapato, sacou? Você vê que é uma coisa assim, bem caseira mesmo. E o mais interessante, quando ele vai mostrando essa história, é exatamente o estilo do Distrito 9 esse curta. Um documentário que tá mostrando ali os seres que chegaram, então, ali nessa área confinados. E o visual deles é, inclusive, um pouco diferente no filme. Eles não são tão insetoides igual no filme. Eles são mais um manto, assim, como se fosse um Jedi, só que na cara tem um tentáculo. E o mais legal, cara, é que você vê que no filme ali, você vê as pessoas dando opinião sobre os alienígenas, né? Ah, a gente não gosta deles, não confia, eles o quê? Quando ele gravou esse curta, ele foi pras ruas da favela de Soweto e ele foi perguntar pras pessoas que moravam na favela o que eles achavam dos imigrantes. Soweto naquela banda de pagode? É essa mesmo. Essa mesmo. Soweto é uma cidade. Agora é uma cidade, na época era um bairro de Joanesburgo, na África do Sul. Hoje, em 83, ela foi, vamos dizer assim, emancipada e virou uma cidade. Mas até então, ela era uma cidade exclusiva para os negros. Era proibido os negros habitarem em bairros de brancos lá. Inclusive, foi esse o mote ali
do apartheid, sacou? Gerou até um massacre em 76 lá, que eles fizeram uma manifestação, a polícia foi lá e matou gente pra caramba. Enfim, quando eles estavam fazendo esse curta, eles foram lá nessa favela de Soweto entrevistar os moradores pra ver o que eles achavam dos imigrantes. E eles falaram que a gente não confia neles, isso tá lá no curta. A gente não gosta deles, a gente não sabe a intenção deles, a gente nunca sabe o que eles querem tomar nosso lugar. Eles estavam se referindo aos imigrantes, não aos alienígenas. Mas aí o Neil Blomkamp usou essas falas deles no filme como se fosse se referindo aos alienígenas. Sim, traz um realismo, né? Exato, é tão real aquela situação dos alienígenas com o apartheid que a fala de um e de outro podem ser confundidas, entendeu? De quem que você tá falando? Então, agora tu levantou essa bola aí, eu vou cortar. Os filmes dele, desse diretor aí, tem essa linguagem social, cara. Sim. O lance é que ele usa a alegoria do alienígena. No caso do Chap, ele usou a alegoria do robô policial. Mas, por exemplo, no Chap, o robô, ele é tipo uma criança que começa a viver num meio fudido, no meio dos bandidos lá e vira bandido, sacou? Então, os filmes dele te levam pra esse lugar onde você começa a pensar nas coisas. E isso é muito maneiro. Aliás, tem uma curiosidade aí. A voz do Chap é o ator do Distrito 9, o ator principal. Ah, é? É, o mesmo ator. Deixa eu pegar até o nome dele aqui. É o Sharlto Copley. Inclusive, esse curta Live em Joburg é com ele também. Inclusive, ele é o inimigo, ele é o vilão do Elysium. Ah, é? Pode crer. Ele é amigo, então, do Neil Blomkamp. Isso aí. E ele fez o Esquadrão Classe A também. Aquele filme. É verdade. Remake ruim. Ele é o piloto de helicóptero do Escalação Classe A. Ele é o piloto maluco, né? E aqui, você sabe onde que o Blomkamp nasceu? Na África do Sul? Joanesburgo, na África do Sul. Isso que ele fala nos filmes, ele viveu de perto. Que os pais dele se mudaram de lá quando ele fez 18 anos. Então ele viveu isso na juventude e infância dele lá, entendeu? Cara, qualquer coisa, qualquer obra que traz um outro cenário, assim, eu me interesso automaticamente, assim. É porque dá uma roupagem mais real pro negócio. Você vê um peso maior na história. É que nem um filme de zumbi que tem com um ator que fez o Hobbit, chamado Cargo. E o filme de zumbi se passa na Austrália, cara. O cenário é completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver de The Walking Dead. Ô, Ribas, Cargo é de zumbi? É de zumbi. Eu já vi esse filme passar pela minha timeline aqui várias vezes, eu nunca assisti porque não me interessava. É um filme muito bom, tá? É mesmo? Assim, é um filme que vem de um curta. É um filme que vem de um curta. O curta é melhor do que o filme. Mas é um filme. Eu já ouvi falar isso também, mas eu não vi o curta. Cara, esse curta do Live de Joburg é basicamente o Distrito 9 resumindo em 6 minutos. É a mesma coisa. Aí ele expandiu o conceito com mais recurso, com mais coisas ali que ele queria mostrar na época, mas o orçamento dele pro curta era 0. E ele fez vários curtas. Inclusive, esse curta dele, o Live de Joburg, quem assistiu isso pela internet lá e ficou encantado com o que ele fez com pouco dinheiro, foi o Peter Jackson. Peter Jackson entrou em contato com ele e contratou ele pra fazer o filme do Halo. Só que aí esse filme foi pras cucuias do limbo de Hollywood. Acho que recentemente teve até um filme do Halo, não teve uma série, alguma coisa assim, não sei. Seriado do Halo, tem 2, primeira e segunda temporada. Eu acho o seguinte, isso aí é a prova de que dinheiro e tecnologia não faz um filme bom, cara. Ô Ribas, eu acho inclusive que quando o cara tem menos recurso, ele se esforça mais pra fazer uma coisa crível de uma forma mais orgânica. E isso deixa o filme mais real. Porra, tem filme aí, cara, que tem um orçamento bilionário, tecnologia pra caramba, e o filme é uma bosta idorrenta, né, cara? Eu acho que quando é menos recurso, principalmente se o filme ele tem menos recurso ali pra gastar com visual, com tudo, ele tem que ter uma história muito boa. Tu já começa por aí que eu penso assim. Porque não é só dinheiro e visual que faz o filme bom, né? Exato, a gente vê muito isso hoje em dia. Filme com visual foda, efeito foda, mas um roteiro, assim, horrível. Eu não sei se vocês viram, não sei se o Jaca viu, mas, por exemplo, o último filme do Hellboy que saiu é um filme de orçamento baixíssimo, a caracterização do ator parece um cospobre, mas o filme é um puta filme de terror, cara. É isso que eu ia falar excelente. Agora. Não, eu gostei daquele filme. Ele tem uma montagem meio estranha, mas eu gostei dele. Eu tenho o quadrinho aqui do Homem Torto, né? Uhum. Do Hellboy. Cara, é extremamente fiel ao personagem, extremamente fiel ao quadrinho. E não é um filme de super-herói, cara. Porque os filmes do Hellboy que saíram os primeiros lá atrás, tinha essa coisa de botar o Hellboy como um herói e tal. E não é, cara. Não é essa parada, sacou? Não que eu ache os filmes ruins, os primeiros que saíram. Eu gosto dos filmes. Mas aqui, meu amigo, contenha-se. Isso aí é papo vindouro episódio aqui que eu amo Hellboy. Não, só tô falando isso pra reforçar essa coisa da grana que não faz o filme ser bom. Sim. Tu viu esse filme, Jaca? Esse último Hellboy aí que teve? Não vi. The Crooked Man? É bom, cara. Filme, é bom. cara. Eu não vi, eu nem lembrava que ele saiu, cara. Ele é bom. É um bom filme. Não vi, eu vi os outros, mas esse não vi.
Mas vamos lá, vamos falar do Distrito 9. É meio que besteira perguntar isso pra vocês, porque a gente tá aqui falando dele, porque a gente amou o filme. O que vocês acharam ali quando vocês assistiram o filme a primeira vez? Eu achei, cara, fantástico, porque, igual você falou no início, Ribas, é uma ideia totalmente fora da caixinha. Ele distorce aquela ideia que chega, que os alienígenas são fodão, chega pra conquistar e tudo. A gente viu ali quase uma balsa de refugiados chegando na Terra, sacou? É basicamente isso. E eles não estão ali porque eles querem. E se eles quisessem, eles teriam dizimado a raça humana com aquelas armas deles. Sim. Né? Inclusive, Jacaúna, você tava falando que você frequentou fóruns, discussão desse filme e tudo. O pessoal levantou alguma hipótese ali, discutiu isso, do porquê os aliens nunca teriam usado essas armas contra os humanos? Então, segundo algumas histórias, alguns resquícios talvez de entrevista do diretor, coisas assim, disquetes ali do filme, é que primeiro, aquela nave, ela é como se fosse uma nave cargueira. E na teoria é que aqueles aliens ali, a maioria deles, eles são trabalhadores. Os aliens são como se fossem insetos, né? Como se fossem uma mente colmeia, algo semelhante, e eles sairiam daquela caixa de trabalho e por algum motivo a nave deles separou, ou a casta superior, a casta que pensa, morreram. E aqueles aliens ali chegaram porque eles eram a casta mais baixa, eles não sabem controlar as naves, eles não eram... Era as formigas operárias. Isso, eles eram as formigas operárias, e aí por algum motivo a nave deles se perdeu, tal, e a nave levou para o planeta Terra porque seria o único local mais próximo onde eles poderiam atracar, digamos assim. E por isso, o alien que vai embora no final, ele demorou 20 anos para desenvolver um plano para juntar aquele combustível e ir embora, porque ele seria um alien ali que cuidaria dos motores e entenderia um pouco do que tinha que ser feito. E aí ele foi embora dizendo que iria voltar depois de 3 anos, né? Então, essa seria a expectativa. Né? O nome do Christopher. Isso, Christopher. E seria essa a expectativa, mas supostamente ele seria uma casta operária, por isso que eles são bagunçados, que eles não têm, eles seriam muito organizados quando tem a líder, né? A abelha rainha, digamos assim, mas sem esse comando eles seriam meio perdidos. As armas e tudo mais, teria uma casta guerreira ali, mas a casta guerreira também deve ter morrido ou abandonado a nave por algum motivo, e deixou só a casta de trabalhadores, de mecânicos, de abastecedores, essa galera mais pé no chão, que não saberia lidar com a nave, e a nave funcionava de forma automática, né? Então eles foram, por algum motivo, sem contexto, esquecidos, né, no espaço, e a nave trouxe eles pra Terra. Olha que história maneira, né, cara? Que parada rica, né, velho? Cara, tem toda uma história por trás disso que a gente não conheceu. Não, e desmostra a coisa do alien mega avançado eles são. Uhum. Mas não são todos, né, cara? Não quer dizer que os caras entendem de tudo, né? Isso é um pouco do nosso próprio contexto. Quando a gente tá falando, por exemplo, lá no programa do podcast do PH, sobre aliens, né? A gente sempre vai falar sobre eles serem muito inteligentes, muito avançados e tal, e a gente sempre pensa geralmente nos aliens como se fosse uma categoria única, né? Todos eles são muito inteligentes, todos eles são assim. É porque você supõe que se ele saiu de sei lá de quantos milhões de anos para chegar aqui, ele tem um certo nível de inteligência. Pelo menos os alienígenas que supõem que vêm à Terra, né? Mas, cara, tem muito engenheiro aí que não sabe fritar um ovo, meu amigo. Exato. Sim. Mas o lance aí, eu entendo o raciocínio básico, que justamente é esse. O alien saiu de um outro planeta, então aqueles que viajaram em suas naves devem ser muito especializados, muito inteligentes. Ok, mas também tem que pensar pelo seguinte lado, PH. Se a viagem no espaço para eles é muito mais fácil do que é pra gente hoje, muito mais simples, é como se fosse, imagina, uma viagem de navio há 1000 anos atrás, que só se viajavam a galera mais bruta, mas era a galera especialista, os marinheiros eram especialistas, independente do nível educacional que eles poderiam ter. Eles eram especialistas e sabiam fazer muito bem aquilo ali, mas hoje em dia, qualquer um que paga um cruzeiro viaja no navio. E não precisa nem saber nadar para viajar no navio hoje. Então imagina que uma raça alien que seja muito desenvolvida pode estar visitando a gente, porque viajar para eles é muito simples, e um monte desses aliens podem ser só pessoas viajando, cidadãos comuns do planeta alien viajando para a Terra, pregando peças, fazendo coisas do tipo, porque eles não têm nenhum tipo de vantagem intelectual em relação aos seus pares. Então fica sempre com essa impressão, com essa sugestão, né? Caramba, os aliens do Distrito 9, como que eles chegariam na Terra pedintes, né? Moedinha, aceitando morar em qualquer lugar, e toda a discussão sobre o que é ser humano. Eu acho que essa discussão também é uma discussão que o filme não se aprofunda, mas ele tem camadas, e uma delas é:
o que é ser humano? Ah, ser humano tem que nascer na Terra. Ah, mas o tigre não é um ser humano. Não, calma aí. Então, ser humano tem que ter inteligência. Ah, mas golfinho é inteligente. Não, mas calma aí. Ser humano tem que nascer na Terra, ser inteligente e ter tal... Tu vai construindo todos os requisitos do que é ser humano. Tem obras de ficção científica que vão também caminhar por essa estrada e vão dizer que para você ser considerado um ser humano, você tem que ser um ser ciente de si, inteligente para construir coisas, desenvolver e saber se comunicar com os outros. E aí vai ter obras que vão dizer, então o ser humano não sabe se comunicar com outros, porque o ser humano ataca os outros, destrói, é muito bélico. Então o ser humano não seria humano, né? Tem toda uma construção do que é ser humano. Por quê? Como a tal carta da ONU, por exemplo, direitos humanos universais. O alien está no direito humano universal? Não, só conta para humano. E aí tem uma séria discussão sobre racismo, sobre xenofobia, sobre uma série de coisas que você pode ir descascando essa cebola e falar que os aliens entram ou não nisso. É desumanização total. Exatamente. E, cara, ele mostra justamente isso, porque o personagem ali do Icos, ele é um funcionário dessa empresa da United lá. É um fiscal, né, cara? É um fiscal. É um burocrata da empresa. Ele é um merda, né, cara? Ninguém respeita ele na empresa, né? Ele tá lá só porque ele é casado com a filha do dono. A verdade é essa. É o puxa-saco, né? Isso. E o sogro dele não gosta muito dele, mandou ele pra essa missão de campo, que ele não queria ir. É aquele cara merda que ninguém gosta e o cara fez isso de castigo. E ali você vê que ele tem um preconceito absurdo com os alienígenas. Absurdo. Não, então, eu acho que o auge desse preconceito, por exemplo, e eu sendo professor de história, eu sei que coisas assim eram comuns, assim como são comuns hoje, eram mais comuns antes. Tem uma cena ali no início que eles acham ovos dos aliens. E simplesmente eles tocam fogo e riem. Ah lá, parece pipoca, caramba, que não sei o quê. E tipo, tu para e pensa, né, são bebês. E sim, e esses vínculos mostra pro alienígena que tá lá gritando que ele assinou um formulário que era proibido ele se reproduzir na Terra, que aquilo era ilegal. E ele tá cagando pra isso, ele vai lá e toca fogo. O cara pega o relatório e fala assim, assina aqui, o cara bate. Ele assinou, ele tocou, hein? Isso é considerada assinatura. Tipo, como assim? O cara bateu, não assinou. Não, ele tocou, a digital dele ficou ali, considerado que ele tá assinado. Então, assim, isso é o que acontecia na África do Sul, no Apartheid, esse tipo de violência, experimentos como alguns países, né, a maior democracia do mundo fazia com pessoas negras, né, faziam. Então, assim, não, eles não são humanos, né, como os nazis fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial, não são humanos, como os japoneses fizeram com os chineses na Segunda Guerra Mundial. Não são nosso povo, são outro povo. E aí você calcula... Os indígenas no Brasil, né, também. Os indígenas no Brasil e por aí vai. Porque tem essa coisa, você desumaniza e isso vira uma espécie de carta branca, né? Não é humano, foda-se. Sim. É meio isso, né? É como hoje em dia tá sendo, né? Você vai trazer as questões, por exemplo, de Gaza e Israel, vai por ele mesmo caminho. Cara, tava vendo um jornal pelo YouTube legendado de Israel, de comentaristas falando que era como aparar a grama em Gaza, quando você explodia escolas. Nossa. Aparar a grama. Era um termo... E aí eles tipo assim, e tu? Não, isso aqui deve ser IA. Aí tu vai ver um jornal de verdade. Né? Aliás, era um jornal de internet, não era um jornal oficial da TV, mas eram cidadãos do país, falando isso de uma forma jocosa. Ô, Jacaúna, e tem aquele ditado também que aquilo que você não quer pra você, você não pode desejar pros outros. É o princípio da empatia e da boa convivência. E o que esse filme mostra pra gente é justamente isso. Eles fazem questão de mostrar o quão bosta é esse cara, o quão racista com os alienígenas ele é, o tanto de preconceito que ele tem, pra depois ele ser julgado numa situação que ele vai abrir um invólucro ali, justamente com a substância lá que o alienígena tá preparando pra ir embora, espirra nele, muda o DNA dele, e ele começa a virar um dos alienígenas. Cara, isso pra mim foi muito foda, porque, tipo, julgou ele do outro lado da cerca. Ele passou a ser perseguido. Falando de racismo, tem um vídeo no YouTube que é de um documentário antigo pra caramba, acho que é da década de 60, alguma coisa assim. Eu até vou falar isso rápido, que tem a ver com a questão que o Jacaúna tava falando, que cai nesse filme aí. E cai nessa situação que você falou, dessa inversão de papéis aí. Era uma professora de escola pública nos Estados Unidos, e ela tinha uma turma, ela dava aula pro ensino fundamental, e aí ela fez um experimento sobre racismo na sala de aula. E aí, cara, ela começou a falar assim, a partir de agora, quem tem olho azul é superior a quem não tem olho azul.
Aí ela começa a dar essas coisas assim, entendeu? E aí os alunos começam, os alunos que têm olho azul, começam a tratar mal quem não tem olho azul. Só que aí depois ela inverte os papéis. Ó, a partir de agora, quem não tem olho azul vai pro recreio. E quem tem olho azul tá errado, fica na sala e tudo. E aí ela faz essa inversão usando várias coisas com as crianças. E depois ela dá o exemplo do racismo pras crianças, né, e tal. Sobre discriminação e tal. Eu não lembro o nome desse documentário, depois eu vou lembrar, passo pra vocês verem, se vocês tiverem interesse. É muito maneiro. Que tem a ver com essa coisa, dessa inversão de papéis, sacou? Porque tem momentos que você tá de um lado e pode ser que você passe pro outro lado. Tem alguns estudos que apontam sobre esse tipo de situação, que acontece esse lance de, assim, não, eles estão perseguindo, sei lá, quem tem cabelo preto. Tudo bem, meu cabelo é louro, não tem problema. E eles estão perseguindo careca. Tudo bem, eu tenho cabelo preto. Eu tenho cabelo louro, não tem problema. E agora eles estão perseguindo quem não tem uma orelha. Foda-se, pô. Esse pessoal que não tem uma orelha também é foda, né? Não tem orelha, porra, é foda. E eles estão perseguindo. Agora estão perseguindo quem é mudo. Foda-se, é mudo, não me importa. Agora estão perseguindo quem tem cabelo louro. Não, calma aí, pô. Vamos lutar, gente. Vamos lutar. Sim. Tá vendo? Tá vindo. Olha que absurdo, estão perseguindo quem tem cabelo louro. Isso quando a gente liga o botão de não me importo porque não é comigo, pode chegar na tua hora. E quem vai lutar contigo se todo mundo já foi perseguido antes? Ó, só um comentário aqui pra quem quiser ver esse documentário que eu mencionei, tem no YouTube, se chama A Class Divided, que é a classe dividida, uma classe dividida. E o nome da professora é Jane Elliott, ela tá viva ainda, ela tá com 92 anos. Vale a pena assistir, tá? Que é muito legal, coloca a legenda automática do YouTube que funciona bem. Vale muito a pena, não sei se o Jacaúna já viu, se não viu eu recomendo. Não, nunca vale vi, muito vou procurar. Eu vou deixar pro pessoal na descrição do episódio o link desse documentário aí. Eu vi esse documentário na faculdade em Toronto, quando eu vim pro Canadá estudar. Novamente, voltando ao filme. Aí eu falei lá que esse negócio espirra no Icos, muda o DNA dele e ele começa a se transformar num alienígena. E com isso, cara, o que acontece? Essa parte do filme eu achei muito foda. Os alienígenas vieram com esse tanto de armamento que eles não usavam contra os humanos. Mas esse armamento não podia ser operado por um humano. Ele só operava com o DNA dos alienígenas, que era tipo a ativação da arma. Era biológico, né? Era biológico. E quando o Icos tem o DNA dele modificado, ele passa a se transformar em alien, ele consegue usar as armas. E o exército fica maluco com isso, de como que esse cara consegue usar essas armas. E, velho, ele vira cobaia, igual os aliens eram. Vocês lembram aquela parte que ele vai pro laboratório, que eles levam pro laboratório e eles estão fazendo experiências com os aliens? Essa parte é horrível, cara. Essa parte dá um nervoso. Cara, aqueles experimentos usando aliens vivos e foda-se, pô. Os caras não tem erro. Não tem erro. É uma empresa, eles querem ganhar dinheiro, eles querem lucrar, eles querem fabricar armas e vida que segue, pô. Não tem isso aí me lembrou muito o Holocausto, cara. Essa parte exatamente. Aí. Essa parte aí do laboratório, que eles entram lá, tem cadáver de alienígena lá, e tem esses testes aí que eles botam um alien com um alvo no peito, os caras tentando atirar. Cara, essa cena, ela é muito intensa, e tem uma parte que você vê que o Vicos, o personagem principal, ele começa a ter uma empatia pelo alien aí nessa cena. Sim, porque ele se viu na situação do alien. Não é nem só isso. Porque dá merda lá, os caras entram, começam a atirar neles, o alien começa a revidar e o Vicos começa a gritar com o alienígena. Fala, Christopher, pensa no teu filho, porra, vambora daqui. Claro que ele tava com medo de morrer, mas eu acho que ali ele começou a se colocar no lugar do alien, sacou? Cara, aquilo que eu falei, a parada não te incomoda enquanto não é com você. Sim. A partir do momento que começou a te atrapalhar também, aí você começa a ver o que a pessoa tá passando. É o que eu falei da empatia, saca? E a gente tava falando das analogias aí, uma que é muito legal lá, que na favela lá de Soweto tem o tráfico de drogas, os crimes, eles fizeram essa analogia dentro dessa Distrito 9 com os alienígenas, que os alienígenas roubam as armas e repassam no mercado negro ali pros vendedores clandestinos a troco de comida de gato. Os alienígenas são viciados em comida de gato. Então, tem duas coisas. Os alienígenas são viciados em comida de gato e é o que eles comem, né? Então, pra eles, aquelas armas, eles não pretendem pegar em armas e sair dando tiro nos seres humanos. Eles poderiam, mas talvez por uma falta de uma vontade mestra, como eu falei, da teoria, que eles seriam tipo uma colmeia. Eles não têm, mas o Christopher pega ali e com o objetivo vai, né? Então, não se sabe necessariamente porque os aliens não tentaram fazer isso, né? Eles são aparentemente muito desorganizados, mas eles simplesmente
escolhe pegar uma arma alienígena e trocar por um saco de comida de gato, pô, de lata de comida de gato. Isso é muito curioso, o que é valorizado nisso? Ó, toma essa arma aqui, agora me dá comida de gato aí, dá. É, bem isso mesmo. Mas, por exemplo, se rola um apocalipse, tu tá na merda, tu tem uma arma caríssima, tu não vai trocar por comida? Claro. Mas se a arma foi inútil, se eu não conseguir atirar com ela, com certeza. Pois é. Porque a arma vai financiar, de repente, o teu sonho de comer. Mas se você não vai usar ela pra atirar, é melhor vender, né? Pois é. Cara, esse filme é cheio dessas paradinhas assim que te faz refletir, sacou? Eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu achei interessante também é que quando ele vira a caça da empresa lá, da United, eles começam a fazer uma campanha porque ele tá tentando sair de lá e pedir socorro pra alguém pra ajudar ele, pra mulher dele, pras pessoas, pro sogro dele. E a mulher dele achando que ele comeu uma alienígena. Começa a divulgar no noticiário que ele tava fazendo sexo com a alienígena e ele pegou a doença lá. Caramba, velho. Fake news. É tipo, nem se falava tanto disso em 2009, né? Mas você vê que o filme é bem atual, cara. Ó, vou falar uma analogia disso que aconteceu semana passada, tá? Pode procurar, não sou eu inventando história, não. O presidente dos Estados Unidos disse que, notícia falada pelo Trump, que o líder supremo do Irã era gay. Cara, Trump tá de sacanagem também, né? E aí fala assim, isso é quinta série? O que tá acontecendo? Ele disse que o FBI ou a CIA, não sei, que ele recebeu informação da inteligência americana que o líder supremo do Irã era gay. Ô, Jacaúna, essa é a notícia. O Trump, ele é meio louco, que tava tendo uma coletiva lá, não sei se era uma coletiva, ele tava encontrando com líderes mundiais e tal, e a primeira-ministra do Japão tava do lado dele, aí ela falou não sei o que da guerra lá, e falou assim, não, a gente sabe ser bom, a gente é bom em surpresa, vocês não lembram de Pearl Harbor? Porra, cara! Porra, meu amigo! Ai, velho. Faltou só ele falar assim, vocês nem viram a bomba de Hiroshima caindo, eles estão falando que a gente era bom de surpresa. Surpresa que eu te fiz foi show. Pô, não, cara, sem condição. Não é de rir, não, velho. É sem condição. Sem condição. Eu tô rindo do comentário do Jacaúna, da surpresa. Não, e aqui, tratando das doideiras dos americanos ainda. Você viu o que o vice-presidente... Porque é o seguinte, do jeito que as coisas estão indo, estão cogitando aí que o Trump não chega no final do mandato. Comunista em PH. Como é que é? Tu tá criticando os Estados Unidos, tu vai ser chamado de comunista. Eu não queria falar nada não, mas assim, ele é o dono do podcast, né? Não, mas aqui, é só uma curiosidade que eu achei isso muito interessante. Que falam que o Trump não vai chegar no final do mandato e tal, que é bom que põe outra pessoa lá que é muito esmiolado. Aí quem assumiria é o vice. O vice-presidente americano deu uma declaração essa semana que os alienígenas que as pessoas veem e tudo são demônios. São demônios. Ele deu aquela declaração oficial, falando que são demônios. Eu tenho a teoria que eu postei lá no Instagram, no Blue Sky, né, que eu peguei no Instagram, supostamente veio do 4chan, é que até o final de 2027 vai acontecer um monte de coisa, uma caralho de coisa, tá? Um monte. Mas do jeito que as coisas estão indo? Uma dessas coisas é, nós vamos ser atacados por alienígenas sintéticos, alienígenas falsos, e depois os alienígenas de verdade vão ajudar a gente. Então fica aí. Nossa senhora! Aí seria maneiro. Fica aí com essa realidade. Tá nesse nível, assim. Tá nesse nível, Deus do céu. Eu não esperava esse chapéu de papel alumínio nesse episódio, não, mas enfim. Eu vou falar um negócio polêmico, já que vocês estão polemizando aí, eu vou falar um negócio polêmico. Pra mim, demônio é uma concepção humana. Super claro que é, óbvio. Anjo, demônio, é aquela noção que você tem daquilo. É o que o ser humano entende de alguma coisa que ele não conhece, pra mim. É a denominação que ele deu pra aquilo que ele viu e não sabe o que é. Pois é. Enfim, vamos voltar pro nosso filme de novo, vamos lá. Pra falar de uma das melhores partes do filme pra mim, quando ele consegue fugir desse laboratório que o Ribas falou, ele pega um mecha, meu amigo. Meu sonho é ter uma parada dessa aí. Pô, de todo mundo, cara. Porra, Ribas, aí foi fácil essa agora. Claro que, porra, tem um mecha aqui que é poderosíssimo. Todo mundo quer, porra. Velho, ele toca o terror aquele negócio. E uma coisa que eu achei muito legal, que no final, assim, dessa parte que ele tá no mecha, que ele tá dizimando o exército do cara lá, e que o chefão dos rebeldes lá, dos mercenários, dá um tiro nas costas dele, acerta assim, você vê que o mecha começa, tipo, a vomitar, sai um líquido dele, como se fosse orgânico. Sim. Cara, putz, isso é muito foda. Cara, muito esse foda. Filme traz esses conceitos aí que são muito maneiros, que na época era uma parada mega diferente, assim, né, cara? Eu acho o filme muito criativo nesse sentido. Você viu que o Jacaúna contou dessa história que ele leu no fórum, né? Que eu não sei se é uma coisa oficial, mas o filme te traz isso aí, de certa forma. Eu acho muito maneiro esse filme por conta disso, cara, por conta da novidade. Porque traz uma coisa fresca pro tema, né, cara, que é muito maneira. E que ao mesmo tempo é um filme de alienígena, mas que ao mesmo tempo a gente se relaciona. Sim. Porque é um retrato da gente, né, cara?
da humanidade. Cara, quem aqui que nunca sentiu meio que desprezo, preconceito com alguma coisa que não conhece ou com uma coisa que a princípio você não achou legal? Isso é comum, cara, é do ser humano. É do ser humano. A gente tem que lutar contra isso, porque eu sempre falo aqui e eu penso assim, a Terra não é do ser humano. A gente aqui vamos pôr assim, é um hóspede, como todas as outras formas de vida são. Mas na cabeça do ser humano, só ele importa. Isso é muito errado. Tá aí o Trump pra provar isso aí, né? E muitas vezes o próprio ser humano se acha melhor que outros seres humanos. Cara, o que é mais errado ainda. E o ser humano é um idiota, né, cara? Total. A verdade é essa. Total. A verdade é essa, cara. Tu vê esses malucos aí, rico pra caralho, os caras são uns idiota, maluco. Sem comentários. Meu irmão, esse Elon Musk aí que nego endeusa esse cara, maluco, o cara é um imbecil. Tu já viu as invenções dele, cara, de perto, assim? Tu já parou pra analisar as invenções dele? O cara fica brincando de ter empresinha com um nomezinho de piadola, cara, de tiozão, sacou? Deixa isso pra lá. O Elon Musk, ele é bom em comprar empresa, quebrar a empresa e dizer que ele inventou alguma coisa quando dá certo. Não, meu irmão, o nego fala desse cara como se o cara fosse o Tony Stark, meu irmão. Como se o cara tivesse no porão da casa dele construindo uma armadura com reator nuclear. Tanto que ele aparece no Homem de Ferro 2. Cara, tanto que, se for parar a pensar, não é ele que inventa isso. Ele tem uma puta equipe ali contra todo mundo, mas ele que leva o crédito, sacou? É lógico, é dele, ué. Enfim. Enfim, fala. Ele é o dono da bola. Vamos lá que a gente tá só nos rodeios aqui hoje. PH tá boladaço, porque, pô, vai ganhar um crachazinho de comunista nesse episódio. Vai mesmo? Não, eu quero falar do filme. Se a gente for destrinchar todos os subtextos desse filme aqui em outros papos, nós vamos ficar 2 horas. Brincadeiras à parte, o filme traz isso, cara. Isso que eu tô Distrito falando. 9 não é um filme de alienígena. Exato. Tudo que a gente tá falando aqui, que vocês podem estar achando que é viagem, tá fugindo do tema, não é. O filme traz todos esses temas aí que a gente tá falando, né? Sim, exatamente, mas igual eu falei que se a gente for pegar todos os subtextos que tem ali no filme e for destrinchar e discutir cada um aqui, nós vamos ficar aqui horas, entendeu? Ele tem muitas camadas, esse filme. Esse filme, toda vez que você assiste ele, você pega uma referência diferente, você nota uma coisa diferente. Eu acho esse filme muito foda. Agora tem um detalhe que a gente esqueceu de falar, que a nave, ela tava caindo aos pedaços, né, cara? Porque isso aí, quando eles chegaram na Terra até o ponto da história, ele já tinha anos se passado, né? Se passaram 20 anos, não foi? Acho que 20 anos, Então a nave tava se deteriorando. Eu não lembro se foram 20 anos quando o filme da chegada para o início do filme, mas já tinha passado bastante tempo. Sim, é porque o Christopher fala com o Icos, ela fala assim, eu demorei 20 anos para juntar isso. Sim, é verdade, verdade. Mas esse que é o ponto. Pode ter sido até um pouco antes, ele necessariamente não estava juntando desde que ele chegou, mas por exemplo. O ponto é que tem muito tempo. 20 anos. E tem que pensar em outra coisa, um outro detalhe. A nave estava ali há 20 anos, mas ela podia estar perdida no espaço há muito mais tempo. Sim. Né? Pois é. Ela podia estar navegando. Quanto tempo ela estava navegando? Supostamente, nessa teoria que eu comentei, a nave, o formato dela, supostamente, ela seria tipo uma peça de um comboio de naves. Né? Seriam todas enfileiradas, como se fosse uma coluna vertebral. Como se fosse um vagão de um trem que descarrilhou e veio parar aqui. Perfeito. Como se fosse um vagão de um trem. Aquele ali era um dos vagões. Cara, isso aí que você falou faz muito sentido, porque eles podem ter ficado vagando tanto tempo lá pra explicar o estado que eles estavam quando eles foram encontrados. Que eles já estavam assim, fudidos ali logo que eles chegaram. Sabe lá se quando já tinham morrido quando eles chegaram. E é interessante que aonde a nave fica pairando era uma espécie de lixão, né, cara? Porque ficava caindo coisa da nave o tempo todo. As peças, os negócios ficavam caindo dela. Ficava soltando coisa da nave caindo ali. E as pessoas iam lá pra catar, pra, né, pegar qualquer coisa de valor que tivesse ali, né? É tipo um desmanche, né? Tu larga o teu carro num lugar e quando tu volta tá sem as rodas. Tanto que o módulo que o Christopher vai pegar no final do filme, ele caiu da nave. Sim. Ele ativa o módulo e o módulo desce. Não lembro se foi ele que ativou. Ele ativa, ele faz alguma coisa lá, ele ativa, aí o módulo desce, destaca da nave, desce, aí eles entram lá e tal, e ele sobe em caixa novo. Não. Eu acho que ele já estava enterrado embaixo da casa dele. Isso, ele estava enterrado, o barraco dele era o módulo, cara. Isso. A casa dele estava em cima do barraco. O barraco estava em cima do módulo. Sim. Foi isso mesmo. Ele foi malandro, pô. Ele foi esperto. Cara, e olha só, o Jacaúna até citou no começo aí da continuação, o suposto Distrito 10. O filme acaba
com o Christopher indo embora e falando que vai voltar pra ajudar o Icos. E acaba o filme juntamente com o Icos, já virado um camarão, né? Assim que eles chamam os alienígenas. Sim, que é um modo pejorativo, né? Inclusive. Ele fazendo estrelinha, ele fazendo florzinha lá, totalmente transformado. Sim, totalmente. Sim. Então, cara, deixou um puta gancho pra uma sequência. Não, e ele deixava essas flores aí pra esposa, né? Na janela da casa dele, lá sem ela ver ele. Tanto que você percebe que é ele por causa do olho. O olho dele tá da mesma cor dele ainda, acho que é azul. E ele fazendo essa florzinha. Aí você fala assim, cara, ele transformou inteiro. Sim. Agora, eu acho que durante o filme eles criaram um vínculo ali, os dois, né? Ah, não, claro, com certeza. Ele e o alienígena, né? E o... Pô, achei bonitinho o molequinho ET lá, filho do Christopher. Uhum. Não, o filme ele tem essas camadas que é o seguinte, o Icos, ele até o final, ele é meio filho da puta. Porque a todo momento ele se pega na promessa que vão ajudar ele, que as pessoas vão ajudar ele. Tanto que bem no final sim. Ele ainda meio que trai ali o Christopher, empurra ele, tira. E aí no final ele se redime quando ele entra na frente e dá o tiro pra salvar ali a nave e deixa a nave do Christopher subir. Sim. Mas ele meio que rateia, porque ele, como eu disse, se você for um cara da filosofia, de for pensar sobre analogias com o ser humano, ele sempre tem a esperança que ele vai passar pro lado dos opressores. Que ele é um dos opressores, né? Que vão sim. Comprar o lado dele, que vão ficar do lado dele. Mesmo que seja uma mentira, ele quer ser quem vai ser reconhecido ali. Foda-se, eu tô desse lado aqui a comida é melhor, o vento é mais legal. Tudo bem que eu seja um pária, mas o importante é estar desse lado. Então a gente tem muito disso. O Icos mostra isso o tempo todo. O tempo todo ele fala, não, eu ajudo vocês, mas não me maltrata, e não sei o quê. Aí quando o sogro fala, não, vem pra cá, vem, não sei o quê, ele sempre acha que ele pode negociar, ele sempre acha que ele consegue conquistar alguma coisa, mas não consegue, né? Não consegue, e no finalzinho ele se redime, fazendo ele ir embora com a promessa que ele iria voltar para ajudar ele, né? Why don't you just leave? How do your weapons work? Eu acabei de falar lá, o filme deixou uma puta continuação ali, um puta gancho. Do Icos ali transformado todo em alienígena e o Christopher falando que ia voltar pra ajudar ele. O filme é de 2009, cara. Nós estamos aqui em 2026. O filme vai fazer quase 20 anos. E até hoje não tem continuação. Pô, isso é triste, né, cara? Pô, cara! Isso é uma parada triste. Eu queria ver, pô, o resto dessa história aí, né? Ô Ribas, eu tava mexendo nos fóruns aqui no Reddit pra gente gravar esse episódio, procurando sobre o curta, sobre coisas do Blue Camp. E o que eu vi ali o pessoal falando é que esse filme ele não teve continuação porque o Chape e o Elysium foram péssimos de bilheteria. Pois é, e são filmes tão bons. Quer dizer, o Elysium eu confesso que eu não gosto tanto, mas o Chape eu gosto bastante desse filme aí. Diz que eles foram fracassos de bilheteria. Aí a moral dele acabou, sacou? E aí o Distrito 10 tá engavetado. Filme excelente. Inclusive, eu sou meio nerd de filme, né? Quando eu vejo um filme eu vou pesquisar sobre depois e tal. Eu também. Eu fiquei maravilhado no Chape com aquele casalzinho infernal lá, o Ninja e a Yolande. E eu fiquei assustado de saber que eles eram exatamente assim na vida real. Não sabia, não. Cara, tu não sabia não, Jaque? Não, olha só. O Elysium custou 115 milhões, porque foi um protesto. Porque é o seguinte, Hollywood, o cinema funciona assim. O cara lançou, o primeiro filme dele grande foi o Distrito 9. Sim. Ele gastou 30 milhões, arrecadou 286, 290. Aí a deu lucro. De 30 para quase 300, 10 vezes. Porra, esse cara é um cofre. Só que é o seguinte, não quero ser esquerdista não, tá, gente? Mas eu tô só falando uma obviedade da indústria. A indústria funciona assim. Porra, a lógica do empresário é assim. Se ele gastou 30 e ganhou 300, se a gente gastar 100, a gente ganha 1 bilhão. Sim. E aí a indústria vai sempre errar. Porque, por exemplo... O cara esquece, tem muitos fatores aí pra isso acontecer, né? É a questão. O Elysium custou, aí já injetaram mais grana, o Elysium custou 115 e faturou mais ou menos igual o Distrito 9. 286, 290. Isso é prejuízo. E aí fica muito... geralmente a galera fala o seguinte, para um filme lucrar, ele tem que dobrar o custo dele. Então se custou 100, tem que lucrar... Eles vão começar a lucrar a partir de 200. Então, se o filme custou 115 e faturou 290, eles lucraram muito pouco.
eles estavam pensando em faturar 300, 400, 500 milhões e faturaram 30, faturaram 20. O salário do Matt Damon nesse filme aí foi 13 milhões. Você tem os números do Chape, ô Jacaúna, aí? De quanto que deu? Quanto custou? Ó, o Chape custou 49 milhões e a bilheteria mundial foi 102 milhões. Putz, naba também. Pior ainda do que o Elysium. Sim, isso explica porque a gente não tem um distrito dessas. Se pagou, mas não atraiu. O cara fazer isso tudo pra lucrar 1 milhão, pra lucrar 2 milhões, o cara não quer. É por isso, eu tava vendo isso lá no Reddit, o pessoal falando assim que dificilmente vão entregar um orçamento grande pra ele de novo pra ele fazer um filme. E a continuação, do jeito que o filme terminou, ela exigiria um orçamento maior que o primeiro. Olha, a minha opinião polêmica sobre o cinema de Hollywood vai muito na direção sobre como os Estados Unidos lidam, inclusive, com as Forças Armadas. Pra mim, aquilo ali é tudo lavar dinheiro e corrupção. Pô, meu irmão, tu pega exemplos variados, como o Ribas falou lá no começo. Um orçamento muito mais modesto do que os filmes de Hollywood. Países brincam, bons diretores brincam de fazer filmes excelentes. Sim. Por exemplo, o Godzilla Minus One. Meu irmão, aquele filme custou, sei lá, 15 milhões. E o Godzilla, na moral, não perde nada para grandes efeitos de Hollywood, pô. Porra, 15 milhões perto desse orçamento aí, cara, de 100, 200, é um x-salada em Guaraná, né, cara? É aquilo que a gente falou no início, cara. Quando a pessoa tem muito recurso, ela tenta fazer o visual valer a pena o filme. E não é bem isso. E também tem o seguinte, quando você... Aí também tem o lance da própria moeda, que prejudica o próprio Estados Unidos nesse ponto. Se você vai pagar 10 milhões de salário pro Matt Damon, meu irmão, 10 milhões de salário pro Matt Damon, você não pagaria para nenhum outro cidadão de outro país além da Inglaterra, por exemplo. Você não vai pagar 10 milhões porque o cara é bonito. Você não vai pagar porque 10 milhões de dólares em qualquer outro país, tirando a Inglaterra e a União Europeia, é muito dinheiro, pô. Mas é porque também esses caras que ganham muita grana aí, esses atores, é porque tem essa carga também de eles acharem que o cara vai levar público pro cinema, né? Porque o cara tem fã. Eu ia comentar isso agora, Ribas, que eu vi um vídeo, um cara outro dia, um especialista nisso, falando justamente isso, que antigamente um ator, ele carregava o público pro filme que ele fazia. Ele tinha um público muito fiel, que gostava do trabalho dele, então o nome dele lá puxava esse público. E isso, hoje em dia, não acontece mais. É muito difícil um ator sozinho segurar a atenção do público num filme, se a história não for boa. Mas aí é porque a gente tá vivendo outros tempos também, né, cara? Exato. O ser humano mudou não tem tudo, mais... né, cara? Não, hoje em dia, cara, é parcialmente verdade. Não é tão mais verdade como antes, tá? Não é. Mas quando você vê um ator desse famoso estampando um filme, ele chama bastante atenção dentro dos Estados Unidos e um tanto fora. Mas isso aí tem um limite hoje em dia. Tem um limite porque depende muito do público, né? A garotada não conhece muitos desses atores, dependendo de quem é. Vai depender do ator se ele tem muita mídia social. Então isso vai variar pra caramba, né? Pô, tu vai pegar, sei lá, digamos que Velozes e Furiosos não tenha o Toretto, né? Não tenha o Vin Diesel. Eu te digo com tranquilidade que vai ser um filme muito diferente do que todos os outros que tiveram. Muito menos público. Porque ele é a cara da parada. Ah, mas você tá falando de uma franquia, sacou? Eu tô falando de uma IP nova, um filme novo, uma ideia nova lá. Sim. Tom Cruise, e já não chama tanta atenção assim. Entendeu? Mas isso é meio casado, é junto, por exemplo. Tu vai falar assim, não, como a indústria pensa. Não, vou colocar o Vin Diesel aqui porque ele chama público. Na verdade, tá chamando público pela franquia. A franquia sem o Vin Diesel, cai o público, mas não quer dizer que tu chamar o Vin Diesel pra um outro filme novo, ele vai chamar público por causa dos Velozes e Furiosos. Exatamente isso. Mas enfim, a única solução que eu vejo, porque se depender de estúdios mesmo pra esse filme sair do papel, não sai. A única solução que eu vejo pra esse filme ganhar a luz do dia é a Netflix. Então, ou mas o que acontece é o seguinte, ô PH, isso aí acontece não só na indústria de filme, como acontece em outras indústrias, de videogame, que seja. Por exemplo, é a porra da cabeça de investidor, cara. Por quê? Porque o cara que é investidor, o que ele pensa? Ele não tá pensando no filme, ele não tá pensando na continuação da história, ele não tá pensando no ator que vai fazer o filme, ele tá pensando em botar X e receber de volta 3X. Exato. Correto? Só que o que acontece? Ele não vai botar o dinheiro dele numa história original, porque o risco é maior. Sacou? Então por isso que tudo hoje em dia tem a mesma cara, tudo hoje em dia o nível de inovação das coisas é muito baixo por conta disso, porque quem já tem a grana não quer arriscar.
Mas esse que é o ponto. Eu acho isso uma merda, mas também é o seguinte, se eu fosse investidor, eu também ia pensar assim, né? Caralho, vou botar 100 milhões, vou juntar aqui com um bolo de gente, vou botar 100 milhões no filme. Vou botar 100 milhões no sei lá. Tu vai colocar no filme da Marvel ou tu vai colocar no filme de um cara da África do Sul? Vou botar no Velozes e Furiosos 11 ou vou botar num filme que eu não sei nem de onde veio. Ah, não, Velozes e Furiosos é certo que vai voltar. Sim. Então isso acontece, isso mata aquele lance, né? Isso atrapalha a arte. Então, muitas vezes, esses filmes mais considerados de nicho, eles são feitos com baixo orçamento porque é tudo ou nada. É por isso que muito filme de terror começa assim. O filme de terror, ele é aquele filme que tu gasta um Guaraná e uma Mariola, se ganhar 10 milhões, tu aumentou o seu lucro em 10 vezes. Tá aí a A24, né, cara? A A24 é um exemplo disso aí. Começou com independente, tu vê os caras se estabeleceram como um nicho. Tipo, você vê um filme, ele já tem a linguagem deles, assim, você sabe que é um filme da A24, né? E são filmes de orçamento baixo. Sim. Pra gente encerrar nosso papo aqui sobre Distrito 9, eu quero a opinião de vocês de uma continuação. Vocês ainda esperam uma continuação? Vocês acham que essa continuação um dia vai aparecer? Cara, eu acho, porque eu também acho o seguinte, pode ser por uma plataforma de streamer, tá? Porque alguém vai olhar os números do Distrito 9 e falar assim, caralho, isso aqui gastou 30, faturou 300, tem coisa aqui, esse diretor tem coisa pra falar, mas também é o seguinte, a verdade da verdade é que, desculpa se você acredita que o povo brasileiro tem o QI baixo, mas o povo americano também, tá? Se você vai levar pelo dado QI, nos Estados Unidos a galera é burrinha. O Simpsons zoa muito com isso. O Simpsons tem aquele episódio do Cryon, que é um clássico. Putz, que o Homer, ele é burro. E aí ele faz lá a chapa, o médico é burro também, nunca viu. Quando tira o Cryon, o Homer fica parecendo extremamente inteligente. Ele fica com QI de 100, gente. Porque ele, quando era criança, enfiou um lápis de cera, um crayon no nariz. E ninguém nunca viu. Isso o QI do Homer, quando ele parece um gênio, que a Lisa passa a admirar ele absurdamente, ele ficou com QI normal. Então, se você acredita no dado científico QI, o Homer é um gênio entre os americanos, um QI normal de um ser humano adulto, tá? Então, assim... Ele acabou com tudo só pra justificar o filme. Vai lá. Então, assim, quando um filme é muito ousado, quando o filme tenta trazer raciocínio social, falar da sociedade, como a sociedade trata suas minorias, como a sociedade faz esse tipo de raciocínio, geralmente, hoje em dia, esse filme seria chamado de woke. Ah, esse filme é woke, esse filme aí... Com certeza. Esse filme aí quer lacrar. Pior que seria. Quer lacrar, quer falar de não sei o quê, que não sei o quê. Esquece o passado, pô. Isso aí aconteceu no apartheid há muitos anos atrás, esquece. É daqui pro futuro, falar de passado, não sei o que, pra que falar desse momento histórico ruim. Então, assim, as pessoas nem ligam, as pessoas têm que pensar um pouco. Tudo bem, você quer ver um filme e ficar com a mente desligada, show de bola, não tem problema. Mas quando você escolhe ver um filme que não é um plastiche, você tem que estar tranquilo, tem que aceitar que aquilo ali você pode gostar ou não, mas a maioria da galera não curte, a galera rejeita. Então, eu não vou no cinema ver um filme que não tem ator famoso, que não tem não sei o que, e aí a bilheteria cai. Ô, Jacaúna, mas aqui, eu acho que esse filme ele funciona pra quem quer só desligar a cabeça e ver uma história de alienígena. Funciona. Funciona, mas depende, PH. Sabe por que depende? Quem quer curtir, porque a galera que gosta de filme de alienígena já é um nicho, tá? Você concorda que é um nicho? Tem muita gente que eu sei que viu e não entendeu porque no começo do filme é um documentário. A pessoa não entendeu que não é um documentário. É foda, né, velho? Eu já vi pessoas pessoalmente falando assim, eu parei de ver depois dos 20 minutos porque eu tava achando meio chato o documentário, né? Eu falei, não é documentário. Como não? Eu falei assim, você já viu a nave alienígena no meio da África do Sul? A pessoa me olhou, caralho, é mesmo, né? Eu falei, puta que pariu, cara. A pessoa tava achando que era um documentário, mas tinha uma nave alienígena voando no meio da África do Sul, porra. Ô, Jacaúna, olha só, enquanto você tava falando aí, eu tava procurando aqui mais detalhes sobre a sequência. Acabei que eu achei uma entrevista aqui do Blue Camp e perguntando pra ele, na entrevista perguntaram, e a sequência do Distrito 9, quando é que vai acontecer? Ele virou e falou assim, vai acontecer ainda. Estou trabalhando no roteiro há algum tempo e consegui uma ideia excelente. Há um assunto na história norte-americana que no segundo que percebi que se encaixava no mundo do Distrito 9, senti que seria ótimo fazer uma sequência, usando o mesmo plot, só que com situações diferentes. Então sim,
Ele continua em desenvolvimento e estamos um pouco mais próximos de concluir. Só que essa entrevista dele é de 2021. Então, vai sair em 2029 a sequência, porque ele vai demorar 20 anos pra juntar o líquido lá pra poder terminar o roteiro. Oh, meu Deus. E, cara, ele vai novamente voltar nesse contexto aí. Ele falou que vai usar algum assunto histórico norte-americano ali pra novamente jogar o contexto do filme. Provavelmente algum contexto de invasão. Que os alienígenas não vão voltar bonzinho depois de tudo que os humanos fizeram. É até bom de tocar nisso. Tomara que ele não cague o negócio também, né? O que vocês esperam de uma possível continuação? Os alienígenas voltando pra tocar o terror? Se vingar? Eu espero uma continuação no nível Tropa de Elite 2. Não tô comparando os dois filmes necessariamente, mas eu acho que Tropa de Elite 1 foi um filmaço e a galera meio que não entendeu muito bem. E aí veio Tropa de Elite 2, que é um filmaço, que o diretor tentou fazer um recolocamento sobre o que ele falou no primeiro filme. Então, talvez ele queira, no segundo filme, ele queira dobrar a aposta. Né? Se ficou não muito claro o que ele falou no primeiro, as pessoas simplesmente não conectaram A com B sobre o preconceito e essas camadas, talvez ele queira dobrar a aposta na profundidade, mostrar alguma coisa que é mais recente da cultura americana, sobre, de repente, os aliens chegando e trazendo a democracia para a Terra, porque a Terra é um planeta bárbaro, e talvez tenha algo aí. Agora, se vai ser bem executado, é outro caô, né? Outra coisa. Mas eu acho que ele vai vir com um filme bem interessante também. Ele não disse se vai vir por plataforma ou cinema, né? Não. Talvez seja os dois, né? Porque hoje em dia a plataforma para lançar, para concorrer ao Oscar, se tivesse interesse, por exemplo, eles têm que lançar no cinema, ficar pelo menos, sei lá, 1 semana, 2 semanas no cinema para poder se qualificar pro Oscar. Então, se for um filme muito com essa pretensão de ganhar algum prêmio, né? Talvez venha pro cinema inicialmente, fique 3 semaninhas ali, e depois venha para alguma plataforma. Porque tem isso, né? Quando você vende para Netflix, para Prime, para Apple TV, para HBO, você não quer necessariamente arrebentar na bilheteria, você quer retenção na plataforma. Sim. Por isso tem muita coisa saindo em plataformas que não esperam bilheteria, eles esperam gastar. Pô, a Netflix gasta com um filme ruim, que é de brincadeira, pô. Gasta milhões com um filme ruim mesmo. Caraca, aquele Electric State é horrível. Custou supostamente mesmo, 400 milhões, cara. E a história é tão maneira. Eu tenho os livros aqui, cara. Porra, cara. Eu gosto muito desse artista que criou esse mundo aí e tal. Simon Stalenhag, o nome dele. Puta, o filme é tão ruim, cara. A esperança é justamente essa, que dê um orçamento legal, né? Se ele gastou 30 milhões no primeiro, depois da inflação, tempo, muitos anos, então que gaste aí 100 milhões, 120, não sei, mas que venha com uma boa pegada, uma boa leitura aí do que ele quer contar sobre essa nova história. E você, Ribas, a continuação? O que você espera da continuação além da história? Cara, eu vou dizer que eu gosto muito desse filme aí. Eu gostei na época que eu vi. Eu fiquei maluco, eu saí do cinema, apaixonado pelo filme, apesar do final eu não ter gostado tanto, porque eu queria ver mais o que ia acontecer, porque ficou um gancho muito grande, né, cara? Ficou uma interrogação gigante do que ia acontecer com esse cara, né? Tá, mas você concorda comigo que se eles continuassem o filme dali, o filme ia ficar com mais de 3 horas? Sim, óbvio. Isso é óbvio, mas, pra esperar 20 anos pra sair uma continuação é foda também, né? Ah, cara. Mas... Meu ponto é justamente esse. Eu já perdi minha esperança. Eu tive uma esperança muito forte ali, sei lá, por 10 anos, depois eu falei aquela coisa. Eu não deixo de dormir por causa disso, cara. Eu não deixo de dormir. Eu também não, mas porque eu fiquei muito curioso. Pra igual você falou, saber a continuação daquilo, eu fiquei, cara, muito. Mas infelizmente, ele falou que 2029 sai? Duvido. Eu, sinceramente, não sinto falta de uma continuação hoje. Se tiver, legal. Se for uma merda, eu vou ignorar. Vou assistir e vou jogar fora da minha cabeça e vou manter o primeiro filme no meu coração. Porque também, cara, o cara lança um filme merda, não estraga a obra original, né? Não estraga o primeiro, né? Pois é. Mas assim, cara, é um filme que eu gosto muito justamente porque traz muita coisa em que a gente se espelha, que a gente, enquanto humanidade, né? E ao mesmo tempo é um filme muito maneiro de ficção científica, cara. Que trouxe muita coisa nova, muito conceito maneiro, essa questão da arma biológica, os aliens com um design completamente diferente do que a gente já tinha visto até então, né? Que são os camarões lá. Parecem uns crustáceos, né? E é muito bem feito, cara. A computação gráfica desse filme é muito bem feita. É. Os caras gastaram 30 milhões só pra fazer esse filme, cara. Enfim, é muito bom o filme. Recomendo a quem não viu. Vale a pena assistir, que é um bom filme. Independente dessas coisas aí sociais que a gente falou. Que, inclusive, isso é uma assinatura do diretor, né, cara? Ele traz essas questões sociais para as obras dele. E tá tudo bem, cara. Pra mim, não me incomoda em nada.
E eu gosto, cara, até. Eu acho muito maneiro. Hoje falamos de mais um clássico. Lembrando aqui que nós vamos falar de muitos filmes antigos aqui. Caralho, esse filme parece que foi ontem, já virou um clássico, maluco. Cara... Quase 20 anos, cara. É isso que eu ia falar, quase 20 anos. Ô Ribas, amanhã eu faço 40 anos, pô. Amanhã eu faço 40 anos. Tem 40 anos. Peraí, amanhã que você fala é dia 3 de abril. 3 de abril, exatamente. Porque o pessoal vai escutar isso bem pra frente. Eu faço dia 7. A gente faz pertinho aí, ó. E você faz 40, você tá reclamando. Eu faço 50, meu amigo. Aí tu tem exatamente 10 anos a mais do que eu, pô. Dias de diferença aí, ó. Olha só que curioso. É. O PH não foi mais aniversário, né? Agora é jubileu de ouro do PH. Você não tá longe não, Ribas. Você tá quantos anos, Ribas? O Ribas faz 49 esse ano. Fazer 49. Aí. Caraca, tá o Ribas, eu não consigo admitir que o Ribas tem 49 anos, mano. Ele não parece mesmo. Ah, eu tô acabado, o Ribas tá inteirão. Valeu. Ah, sinceramente, valeu. Assim, depois que eu te vi pessoalmente, PH, eu entendi que você realmente tem uns 50 anos, não tem problema não. E, velho, o dia que eu conheci o Jacaúna, eu olhei o Jacaúna assim, de baixo pra cima. O Jacaúna é dobrado, Ribas, gigantesco. Ah, para, pô. Isso aí é criado, PH. Isso é criado no whey e no ovo, meu amigo. Que isso. Olha lá ele, pô. Mas aqui, valeu demais. Falamos desse filme clássico, já tem 20 anos, é um clássico do cinema. Então vale muito a pena. Quem não assistiu, procura aí. E lembrando que eu vou deixar pra vocês na descrição do episódio esse curta do Neil Blomkamp, o Alive em Joburg. Pra quem não assistiu, dá uma conferida lá no que foi o embrião desse filme. Beleza? Vai fazer 20 anos que o Michael Jackson morreu, cara. O Ribas então, tá indignado com isso. Dele aí, ó. Ô Ribas, vai fazer quase 30 anos do Senhor dos Anéis. Você quer coisa pior que isso? Caralho. Ribas, o futuro do De Volta para o Futuro é nosso passado, Ribas. Então pronto. Não temos carros voadores. Minhas costas doem. Ô, meu amigo, é triste. Enfim, senhor Jacaúna, valeu demais sua presença aqui, meu amigo. Tamo junto. Eu te espero aqui pra gente falar de mais alguns filmes aí pra frente, hein? Tem uma obra-prima aí que a gente vai falar em breve aí, não vou citar o nome, não quero dar spoiler, mas é uma obra cinematográfica histórica. O PH tá falando mal desse filme já tem uma semana pra mim. Deixa eu falar um negócio aqui, rapidinho, PH. O que acontece? O PH falou assim, Jacaúna, tem 2 filmes pra gente gravar, você pode gravar? Eu falei assim, pô, cara, se for um filme que eu já vi, eu consigo. Se não for, depende, porque eu tô sem tempo, tô escrevendo livro, lançando um livro em breve, maior correria do cara. Ele, não, pô, é um filme tal. Eu falei, esse eu nunca vi. O outro, já vi, acompanhei muita coisa, beleza. Aí ele ainda me fala assim, pô, esse filme é legal, hein? Mas assim, é muito ruim. Aí eu comecei, caralho, maluco, eu não tenho tempo pra porra nenhuma. Aí o cara quer que eu fique 1h30 pra ver um filme merda. Aí eu fiquei pensando, que custo? Aí eu falei assim, o dia que eu tiver, sei lá, 2 horas pra sentar e relaxar que eu jogo alguma coisa, eu coloco esse filme passando na segunda tela aqui. E aí, beleza, eu assisti. Porque assim, parar 2 horas, 1h30 pra ver um filme ruim, porra, aí é castigo. Eu juro pra você, eu não parei de assistir porque eu ia gravar com o Ribas, eu precisava assistir. E eu falei assim, cara, deve ter algum motivo do Ribas ter mandado assistir essa merda. Mas aqui, eu não vou dar spoiler, não vou falar que filme que é, nem nada. Aguardem, e vocês vão ver o Ribas defender essa merda aqui. Você tem que... Não, eu nunca menti pra você, eu nunca falei pra você que o filme era bom. Eu sei que o filme é ruim. O que você não tá entendendo é que filme ruim dá pano pra manga pra um conteúdo engraçado, conteúdo bom. Principalmente esse filme. Se esse filme tivesse na sessão comédia, eu pegava e falava assim, não, é foda. Realmente é ótimo filme de comédia, mas não é. Não, mas assim, falando sério agora, o filme é uma merda, o filme é ruim. Mas eu acho a ideia do filme muito maneira, merecia um puta remake. Isso aí é interessante, então. Mas aqui hoje, Jacaúna, inclusive, eu te chamei pra gravar esse filme aí que o Ribas escolheu com a gente, porque eu te falei isso. Cara, esse filme é a sua cara e eu preciso que você comente isso com a gente. Cara, porra, te ofendeu, Jacaúna. Minha cara, eu fiquei até assim, caralho, o que ele pensa que eu sou? Um vagabundo. Então aqui, aguardem. Aguardem que em breve esse filme vai aparecer aqui, vocês vão ficar sabendo qual que é. Mas, Jacaúna, valeu sua presença aqui hoje, meu amigo. Tamo junto. E vai lá, divulga o pessoal aí. Você falou que tá com um livro novo pra chegar, tem suas lives. O que você tá arrumando? Domingo e segunda-feira, 7h30 da noite. Eu faço lives, né, na Twitch, no YouTube, né? Hora de Jacaúna no YouTube, Jaca Freak na Twitch.
E aí tô com um projeto que em agosto, demora alguns meses aí, vou lançar um catarse de um livro. Aí antes que alguém pergunte, é livro sobre alienígena? Não, é um livro de história. Eu ia falar romance, mas quando a gente fala hoje em dia romance, o jovem acha que é de amorzinho, beijinho na boca, tá ligado? Não, gente. É uma história ficcional. É uma aventura, é um livro de um cara... Porra, acho que sou meio eu, assim. Meio cansado da vida de aposentado, mas é chamado pra uma aventura no estilo fantasia medieval, muito inspirado nas histórias de RPG que eu sempre gostei, né? Curti. E aí é um livro pra quem gosta de Bernard Cornwell, quem curte Nome do Vento. Não tá no nível dos mestres ainda, mas é nessa pegada a história aí. Espero que a galera curta, né? Siga lá, eu criei um perfil no Instagram pra isso, Rafael Jacaúna, autor Rafael Jacaúna, não lembro. Segue lá que eu vou postando um pouquinho sobre o cenário, sobre o mundo, pra vocês irem entendendo do que se trata o livro. E em agosto sai o Catarse pra gente ver se financia, porque produzir um livro é caro, gente. Caríssimo. Sim, valeu, meu amigo. Tamo junto. Senhor Fernando Ribas, valeu, mais um filminho aqui pra lista. É bom que a gente tá falando só de filmes bons agora no início, porque quando chegar a sua escolha aqui, o pau vai cantar. Valeu, meu amigo, tamo junto. E como é que tá o Paranormal FM? Tá indo, né? Capengando, mas tá indo. Não, gente, o Ribas tem o podcast lá, o Paranormal FM, que óbvio que acho que todo mundo que tá escutando aqui conhece, sacou? Mas se você não conhecer, corre lá no Spotify, procura lá o Paranormal FM, ele tá lá junto com o Léo, muito bom, vale a pena. Vou fazer um mexão pra ele aqui, que ele tá meio desanimado. É porque ele pensou no filme que ele fez a gente assistir. Não, para de falar mal desse filme aí, cara, que é uma obra impressionante. Com certeza é impressionante. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o curta lá que eu falei, a live de Joburg, pra vocês darem uma conferida, tá legendado já em português. Então, 6 minutinhos, 6 minutos e 30 mais ou menos, é muito legal. É o episódio do Distrito 9, ele condensado em 6 minutos e 30. E vou deixar também esse perfil novo do Jacaúna pra vocês lá na descrição. Se vocês querem acompanhar a produção do livro dele, ficarem sabendo quando o Catarse está no ar, acessa lá e acompanha as postagens dele, beleza? E também na descrição do episódio tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gosta dos nossos episódios de ufologia e sobrenatural? Dê uma moral pra gente, acessem o site, façam a assinatura de vocês e já tenham acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E também tem muitos episódios inéditos lá. Além do que, vocês podem baixar todos os nossos episódios direto pro celular e escutar sem propaganda do Spotify. Aproveita também e dá um pulinho na nossa loja que está lá dentro do site. Tem várias miniaturas de alienígenas, bustos, estátuas. Para quem gosta de mídia física, de filmes, tem alguns lá. Inclusive, se alguma pessoa que está escutando e quiser trocar, vamos lá. Eu gosto de colecionar DVDs, então você que gosta também, dá uma conferida do que tem lá, beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais um filme clássico. E não se esqueçam jamais que aqui nós só indicamos filmes bons. Acredite, se quiser. Até o Ribas trazer o dele. Caralho, isso indica filme bom, acredite se quiser, foi a frase, agora sim.